Meus amados irmãos, queridos amigos, muito obrigado pelo joinha, muito obrigado pela inscrição. Continue compartilhando. Que Deus abençoe você. Que a graça maravilhosa de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo envolva você e a sua casa hoje. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. E quero me dirigir aos teus filhos e filhas nessa hora. Queremos nos dirigir a Ti, Senhor, para aprender da Tua palavra. O livro de Provérbios tem muito a nos ensinar. E, Senhor, as lições às vezes são duras demais para nós. A última mensagem, por exemplo, da santificação é uma mensagem que realmente muitos de nós não gostamos, porque envolve mudança. E fazer mudança é coisa muito ruim para a gente não gosta de mudança. Então tenha misericórdia de nós, Pai, e nesse momento abra o nosso coração para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti, porque queremos, como Teus filhos, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe esse meu amigo, abençoe essa minha amiga, abençoe sua família, cuide de cada um deles, transforme-lhes a mente e o coração para que possam ser semelhantes a Ti e ajude em suas necessidades, que qualquer problema que estejam enfrentando, qualquer enfermidade, o Senhor resolva, o Senhor cure para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, nós Te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, eu disse a vocês que Provérbios tem muita coisa a nos ensinar e a última mensagem realmente foi uma mensagem bem dura, porque Deus nos chamou para brilhar. Nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus foi chamado para viver uma vida cristã medíocre, uma vida cristã vazia e sem significado. Você foi chamado para crescer. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para ser a luz do mundo e o sal da terra. E para isso você precisa da santificação. Porque o mundo precisa ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. No final, Malaquias capítulo 3, versículo 17, Deus vai ver a diferença na terra. Toda a terra verá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E para que o mundo veja a diferença, meu irmão, você tem que ser santificado. Você tem que viver em santidade. É o que diz a Bíblia. Eu sinto muito para aqueles que acreditam que a vida cristã é facilidade. A nossa felicidade é saber que somos salvos em Cristo. Nossa felicidade é saber que Ele vai voltar e vai nos dar o paraíso. Mas o paraíso não está aqui. O paraíso está lá e para a gente chegar lá, Lucas diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, que é com sacrifício. E Paulo diz que é com santificação, é com entrega, é com esmurrar o corpo mesmo. Tem que morrer. O crente tem que morrer para viver. Se o crente não morrer para esse mundo, meu irmão, ele vai ficar aqui. Tá? Versículo 22. Diz assim, ó, eu vou ter que ler o versículo 20 e 21 para poder contextualizar o verso 22, tá? Diz assim o versículo 20 está escrito: Meu filho, atente para as minhas palavras e aos meus ensinamentos incline os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no íntimo do teu coração, porque eles são vida para quem acha e saúde para o corpo. Como eu disse, eu não estou preocupado com essa questão de aceitação de Ibope. Se você está querendo uma mensagem que agrade, eu convido você a assistir outros vídeos da internet. Porque mensagem que Deus é amor e que Deus vai salvar todo mundo. Inclusive, recentemente, um rapaz teve a coragem de dizer para mim que Caim vai ser salvo. Que Caim se arrependeu. Pelo amor de Deus, né? Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que Caim tenha algo positivo em seu relacionamento com Deus. Ao contrário, diz o texto lá de Judas que o caminho de Caim é o caminho da destruição.
Mas existem pessoas hoje para acreditar em tudo. Então, se você está querendo uma vida cristã, de festividade, de alegria, de prazer, porque Deus é amor, Ele é misericórdia, Ele vai salvar todo mundo, então você está no lugar errado. Desculpe, você está no lugar errado. Observe o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, meu filho, ouça as minhas palavras, fique atento aos meus ensinamentos, porque eles serão vida para você. Eu convido você a voltar a assistir Provérbios, capítulo 4, versos 10 e 11. Não vou repetir aqui a questão lá. A obediência produz vida. A obediência mantém você no caminho da vida. A desobediência é o caminho da morte. Agora aqui em Provérbios 4, 22, diz que a palavra do Senhor, ela promove saúde. E eu tenho que conversar com você sobre isso. Porque falar de saúde hoje é uma questão muito relevante. Aliás, nós estamos vivendo uma geração fitness, né? E essa geração fitness é a geração saúde. Hoje a maioria das pessoas praticam academia, fazem caminhada, porque querem viver mais, porque querem prolongar seus dias na Terra, querem ter qualidade de vida. Chama-se qualidade de vida, né? Hoje, essa geração fitness, ela busca qualidade de vida. Isso é bom. É maravilhoso. Aliás, o próprio Deus estabeleceu as regras para você ter qualidade de vida. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse, olha, eu dou para vocês as ervas, as sementes, que serão para a saúde de vocês, para você ter qualidade de vida, né? Alimentação natural, né? Diz aqui, ó, disse mais ainda Deus, versículo 28 de Gênesis 1, Gênesis 1, 28 está escrito, versículo 29, desculpa. Disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, e em toda a terra as árvores que dão semente, isso será o alimento de vocês e de todos os animais. Aqui no capítulo 1, Deus não autorizou o homem a comer carne. O homem, antes do pecado, não comia carne. Aí veio o pecado, né? E Deus então vai autorizar, Gênesis capítulo 9, versículo 2 em diante, né? Versículo 3, vamos no versículo 3 em diante. Gênesis 9, versículo 3, tudo que se move sobre a terra será para vocês alimento. Como vos dei a erva no começo, agora vos dou tudo. A carne, porém, com a vida não comereis. Então Deus aqui já proíbe comer o sangue. Agora, algumas pessoas aqui dizem que esse tudo, e aí é onde entra a interpretação errada da palavra de Deus. Muita gente acha que porque Deus disse, tudo vos dou como alimento, Deus estava autorizando a comer animais limpos e imundos. Não é verdade isso. Porque quando Deus mandou entrar na arca os animais, Deus disse, olha, de todo animal limpo você leve 7 pares. Ou seja, 14 animais limpos entraram na arca. E quantos animais imundos entraram na arca? Só 2. Só um par. Então Deus só queria conservar esses animais vivos. Então a Noé Deus disse, olha, eu vos dou tudo que é limpo, para você servir de alimento. Ah, Renivaldo, como é que você sabe disso? Como é que a gente sabe disso? Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, Deus nos dá a instrução do que a gente comer entre os animais. 11, versículo 1 está escrito, versículo 2, né? Diga aos filhos de Israel, Deus falou a Moisés no versículo 1, diga aos filhos de Israel, são estes os animais que vocês podem comer. Eles têm que ruminar
e ter o casco dividido em dois, assim como o carneiro e o boi. Então, esses são os animais que você pode comer, e são animais limpos. Ruminar e ter o casco dividido em dois. O porco tem o casco dividido em dois, mas não rumina. Então Deus diz no versículo 6 que o porco, porque rumina, mas não tem a unha dividida, ou não rumina, apesar de ter a unha dividida, ele tem que ter as duas características juntos. Então Deus disse, não é alimento. E no versículo aí, ele diz que nenhum ser dos répteis serviria de alimento. Nem inseto e nem répteis seriam alimento. No capítulo 11, então Deus dá instruções de todos os animais que pode comer e que não pode comer. Então veja, antes do dilúvio, alimento só frutas, verduras e sementes. Depois do dilúvio, Deus disse a Noé, capítulo 9, versículo 3, você pode comer animal, você pode comer carne, mas não coma com sangue. Levítico capítulo 3, Deus dá uma outra orientação. Além dele autorizar o uso de sal na comida, né? Ele diz que a comida deveria sempre ser temperada com sal. No capítulo 3, ele diz que duas coisas a gente não deveria comer. Observe, estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas, gordura e sangue, jamais vocês devem comer. Opa, gordura? Gordura e sangue. Então hoje o cristianismo moderno diz, não, nós não podemos comer sangue porque Deus proibiu o sangue. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, né? Que Deus proíbe a ingestão de sangue. Deus não proíbe a transfusão de sangue. Não confundam as coisas. Transfusão é uma coisa e ingestão é outra. Ingerir um alimento demanda eu mastigar, né? Para poder começar um processo digestório ou digestivo na boca. O processo digestivo, dizem alguns, começam antes, né? Começa até no olhar. Quando eu olho para aquela comida saborosa, a boca começa já a salivar. E aí, quando eu começo a ingerir, mastigar bem aquele alimento, dizem aí que deve mastigar pelo menos 17 vezes cada porção. Então, aí é diferente de transfusão. Transfusão é alguém achar minha veia aqui, eu estou precisando de sangue para poder fazer uma cirurgia ou me manter vivo porque eu perdi muito sangue em um acidente. Então eu preciso da transfusão. Isso aqui não tem nada a ver com digestão. O que Deus proíbe é a ingestão de alimento, de sangue. Então muitos cristãos hoje dizem que já que Deus proíbe a ingestão, comer sangue, então eu não como sangue. Mas aí haja gordura, né? E aí vivemos hoje doentes mais uma vez por causa da comida. Mas a palavra de Deus, eu mostrei aqui 3 passagens bíblicas, 4, né? 4 passagens bíblicas mostrando que a alimentação é uma dádiva do céu para a gente ter saúde. E Deus quer que seus filhos tenham saúde. Provérbios 4, 22 fala que você pode ter saúde pela obediência à palavra e aos ensinos da palavra. Quanta coisa a gente perde porque não quer obedecer à palavra. Meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você quer ter saúde? Ótimo. Deus também quer que você tenha saúde. Portanto, as leis de saúde, elas não foram cravadas na cruz. Hoje, a religião moderna diz que nós podemos comer de tudo, né? E usam até um texto da Bíblia, se eu não estou enganado, Mateus capítulo 15, dizem que Jesus Cristo autorizou comer de tudo. Olha, Deus disse para Noé, coma de tudo. Não era para Noé comer animal imundo, porque os animais imundos só tinham
para a conservação da vida desses animais, porque eles tinham um propósito ao serem criados. Não foram criados com o propósito de serem alimentos, não. Mas calma, eu vou mostrar para vocês no Novo Testamento, que no Novo Testamento Deus diz que é para a gente não tocar em alimento imundo. Mas vamos lá. Mateus capítulo 15, Jesus Cristo estava conversando com os fariseus, eles acusando Jesus Cristo de não seguir as tradições, tal. E aí, Jesus Cristo vai dizer para eles o seguinte. Mateus, capítulo 15, está escrito. Olha, vieram de Jerusalém a Jesus Cristo alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos e não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu: por que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, oferta é ao Senhor, aquilo que aceitarias, terias de mim, né? Então, ele está desobrigado de obedecer a Deus e invalidam assim a palavra de Deus pela tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aí ele continua o diálogo com ele. No versículo 19 está escrito assim: ó, porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, falsos testemunhos, blasfêmios. São estas coisas que contaminam o homem, mas não o comer sem lavar as mãos. E aí, por que no livro de Marcos, capítulo 7, o texto acrescenta que assim considerou Jesus Cristo limpo todos os alimentos? O contexto aqui não tem nada a ver com o alimento. O contexto aqui tem que ver com a tradição de comer sem lavar as mãos. Jesus Cristo não purificou todos os alimentos. O que Jesus Cristo está dizendo é: nós podemos obedecer a Deus, obedecer à tradição. As leis de saúde não foram cravadas na cruz. Porque se fossem cravadas na cruz, a ciência moderna não iria confirmar a palavra de Deus dizendo que o alimento cárneo não é o melhor alimento para a nossa saúde. Aliás, 30% dos casos de câncer que hoje os médicos estão tratando nas pessoas foram causados por causa da carne. 30% causados por causa do café e açúcar. E aí você diz que não tem nada demais tomar um cafezinho, né? Não tem nada demais comer um pouquinho de carne. Não tem nada demais. Então Deus diz que não tem nada demais, é verdade. Comer carne não é ponto de salvação. Por favor, tá? Comer carne não tem nada a ver com salvação. Agora, dizer que Jesus Cristo aboliu a lei de saúde na cruz é um absurdo. Então, Levítico 3 diz que você não deve comer gordura. Deus diz que pode comer carne, mas ele diz: não coma sangue e nem gordura. Mas a ciência moderna, e aí existem várias pesquisas, hoje existe até o veganismo, vegetarianismo, existe os naturalistas, hoje existe uma série de pessoas defendendo o regime natural como forma de você prolongar a sua vida. Ter qualidade de vida. E lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 22, diz que você vai prolongar a sua vida, você vai ter saúde pela obediência aos ensinos da palavra de Deus. Meu amado, outro dia eu vi o testemunho de uma pessoa, não era nem um testemunho, é uma conversa rotineira, e ela dizendo que consumia 5 latas de óleo por mês. Mas eu perguntei: você tem uma farmáciazinha em casa? Ele disse: tem.
Aí tem colesterol, pressão alta, tem diabetes, tem isso, tem aquilo, hipertensão, insônia, ressecamento, hemorroida, uma série de doenças. Como disse Madre Teresa de Calcutá, você é o que você come. Ellen White diz que 90% da nossa saúde entra pela boca. Hipócrates já dizia, o teu remédio precisa ser o teu alimento e o teu alimento o teu remédio. O pai da medicina diz que o alimento é que tem que ser o meu remédio e o meu remédio precisa ser o alimento. E Deus nos deu aqui orientações de como eu me alimentar para ter saúde. A Bíblia apresenta aí 8 remédios naturais. Ar puro, luz solar, exercício, né? Deus deu a Adão e Eva o cuidado do jardim, trabalho. Trabalho era para Adão e Eva um momento de lazer e disposição dos órgãos do corpo para que ele pudesse preservar a sua saúde. E mesmo depois da maldição do pecado, Deus deu o trabalho para que o homem pudesse não apenas ganhar o pão de cada dia, mas também preservar a sua saúde. Aí vem repouso, as horas corretas de dormir, não é? O corpo precisa de 8 horas diárias de descanso. E quantos de nós realmente faz uso dessas 8 horas, né, para refrigerar o seu corpo, para descansar o seu corpo, para refazer as energias e evitar o estresse, evitar a depressão? Veja, ar puro, luz solar, exercício, repouso, trabalho, alimentação saudável, temperança e domínio próprio. Ou, se a gente quiser, muitos de nós temos colocado a número 8, confiar em Deus. Ter domínio próprio, na verdade, é você ter a consciência de que Deus é o Senhor da sua vida. E que Ele não te dá nada para que você seja infeliz. Tudo que Deus faz é para a tua felicidade. Você quer ter saúde? Obedeça os ensinos da minha palavra, diz. Leia de novo Provérbios 4, verso 20 a 22. Veja o que está escrito. Provérbios 4, verso 20 a 22 está escrito: Meu filho, atente para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no íntimo do teu coração, porque eles são vida para quem segue e saúde para o teu corpo. Eles são vida, são saúde. O corpo, nosso corpo precisa de regras. E Deus então nos deu esses 8 remédios naturais. Veja, luz solar, repouso, ar puro, exercício, trabalho, né? Trabalho, alimentação saudável, temperança ou domínio próprio. Confiar em Deus. 8 remédios. Na palavra de Deus tem toda a orientação que eu e você precisamos para termos saúde. Deus deseja que eu tenha saúde. Deus deseja que você tenha saúde. A palavra deve ser um manual para eu encontrar o conselho de Deus para eu ter saúde. Você quer ter saúde, meu irmão? Aqui está a receita de Deus. O manual de instrução de Deus. A palavra. Ah, mas
Jesus Cristo disse que a gente podia comer de tudo. Tá. Nessa série, nós estamos trabalhando a questão de que eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus, tá certo? Então Deus, no Novo Testamento, ele ratifica a ideia de filho e filha, de relacionamento. E nesse relacionamento ele não quer que você fique doente. E para você não adoecer, ele te dá o seguinte conselho. Você acha que Deus, o Deus do Velho Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro? Nada disso. Porque no Novo Testamento, Deus diz assim, capítulo 6, de segunda a carta aos Coríntios, Deus diz assim, não vos ponhais, versículo 14 a 17, até o versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 até o 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a injustiça e a iniquidade? Entre a justiça e a iniquidade. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão pode haver da luz com as trevas? Lembra da mensagem anterior? Santificação. Eu tenho que eliminar as trevas da minha vida. Eu tenho que eliminar a incredulidade, eu tenho que eliminar o mal, eu tenho que eliminar o pecado. Versículo 15. Que harmonia pode existir entre Cristo e o diabo? Que união entre o crente e o incrédulo? Versículo 16. Não há ligação. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo. O seu corpo é o quê? Santuário de Deus. E agora você está enchendo de açúcar, enchendo de refrigerante, enchendo de guloseimas, enchendo de alimentos impuros e impróprios. Veja, o teu corpo é santuário de Deus. Deus quer que você tenha saúde, meu irmão. Deus quer que você tenha saúde, minha irmã. Cuidado com o que você anda colocando no seu corpo. Não é o que o pastor da tua igreja está dizendo que serve, é a palavra. E Deus está dizendo que comunhão pode existir entre o santuário de Deus e os ídolos. Ídolos aqui podem ser esses costumes, esses hábitos de comer o que quiser, de vestir o que quiser. Lembra da mensagem anterior? Deus tem que arrancar de mim esses hábitos. Versículo 16, ele está dizendo que ligação há entre o santuário de Deus com os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. E serei o seu Deus e ele será o meu povo. Opa! Se você é a habitação de Deus, Deus vai habitar em você. E agora ele diz, eu vou andar e habitar entre eles. Serei o seu Deus, habitando e morando entre eles. Mas o verso continua. Serei pai deles. Opa, você é o que de Deus? Filho. Você é o que de Deus? Filha. Serei pai. Deus é teu pai, você é filho, você é filha de Deus e Deus quer que você tenha saúde, porque o seu corpo não é para orgia nem para prostituição, é o que o capítulo 16 está tratando, tá? Prostituição e idolatria, mas aqui a alimentação entrou como a questão de idolatria, porque no versículo 18 ele diz, né? No versículo 17 ele diz, retire-se, eu serei pai. Versículo 18, né? Mas eu não li o 17 ainda. Habitarei entre eles e serei o seu Deus, eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separem-se. O mundo segue esse caminho de comer de tudo, de fazer de tudo. Deus diz, separe-se deles. Aparte-se deles. Porque você é meu.
Então faça a minha vontade. Verso 18, eu serei para você. E se você fizer isso, se você não tocar em nada imundo, volte para Levítico 11, e aí Deus vai mostrar para você o que é puro e o que é imundo. O que é limpo e o que é imundo. O que você pode comer e o que você não pode comer. Gênesis capítulo 1, ele fala das frutas, verduras e sementes. 9, ele fala das frutas, verduras, sementes e carne. E agora ele diz qual é a carne que você pode comer. Porque Deus quer que você tenha saúde. E agora ele diz, não toque em nada imundo. Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 6, Deus está falando de alimento imundo? Está. Então é a palavra. Por isso Provérbios 4, verso 22 está dizendo, obedeça a palavra e você vai ter saúde. Não toque em nada imundo. E eu serei para vocês um pai. E aqui ele está colocando como condição. Condição de você se apartar das coisas desse mundo, se separar dos ímpios, se separar do mal, da idolatria, da prostituição, da intemperança. Ele manda você se separar. E agora, se você pratica a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, você aqui é filho. Eu serei para vocês pai, vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então é no Novo Testamento que Deus está dizendo que eu não posso comer o que eu quiser, não posso vestir o que eu quiser, não posso ir aonde eu quiser, não posso me relacionar de qualquer jeito com quem eu quiser. Jovem, prostituição é pecado. Sexo foi dado por Deus para ser desfrutado no momento certo, dentro de um relacionamento estável chamado casamento. E qualquer relação sexual fora, você destrói o seu corpo. Por que os jovens hoje andam tudo estressados? Por que o suicídio tem aumentado entre os jovens de 14 a 29 anos? Ou de 12 a 27 anos? Por quê? Porque estão entrando numa vida de relacionamento sexual antes do tempo previsto por Deus. Ou do momento estabelecido pela palavra de Deus. Você quer ter saúde? Então você não pode dormir a hora que quiser. Jovem, você está indo dormir 4 horas da manhã porque você não pode largar esse jogo? Minha irmãzinha, cuidado com a língua, né? Temos que ter domínio próprio. Essa roupa, minha irmã, essa roupa não está promovendo tua saúde? Diz o livro Conselho sobre o Regime Alimentar que a roupa, ela pode atrapalhar até a digestão dos alimentos, impedindo a circulação do sangue. Mas a gente tem que vestir hoje para poder desenhar o corpo, mostrar as curvas. Cuidado. Nós vamos trabalhar um texto aí, verso 23. Praticamente é a continuação aqui. Mas, meus amados, nós temos que ter cuidado porque Deus quer que você tenha saúde. E não tem como a gente ter saúde e felicidade sem obediência à palavra. A Bíblia, que hoje muita gente diz que não é a verdade, estão destruindo o guia seguro. E Deus quer que você tenha saúde. Eu vou orar por você. Essa é uma mensagem que, se você quiser mais esclarecimento, manda uma mensagem para mim, manda um zap, né? Manda uma mensagem no WhatsApp, uma pergunta. Eu posso dar um estudo bíblico completo para você, você que tem dúvida, mesmo que você seja cristão, mesmo que você já segue a Jesus Cristo, mas tem dúvida nesses aspectos, manda uma mensagem para mim, manda uma pergunta. Eu vou mandar para você um guia de estudo completo, como você ter saúde. Aliás, você pode, inclusive, receber na sua casa uma revista chamada Revista Vida e Saúde, né? Ou
Vida Saudável, é um guia de estudo sobre alimentação saudável. Você pode ter isso de graça na sua casa, tá bem? Eu não vou mandar a revista em si, eu vou mandar o PDF para você, tá bem? E aí você quiser imprimir, ou se quiser ler no próprio computador, no celular, Deus quer que você tenha saúde. Ore comigo. Querido Pai, meu Deus, muito obrigado porque o Senhor deseja que eu tenha uma vida saudável. Quantas vezes somos negligentes em relação às leis da saúde, achando que elas foram cravadas na cruz, então vivemos de qualquer jeito, comemos de qualquer jeito, andamos de qualquer jeito, vivemos essa vida desregrada, sem obediência à Tua palavra, por isso vivemos todo mundo doente. O mundo está doente, hospitais lotados, em cada esquina uma farmácia, porque nós estamos doentes. Pela desobediência às Tuas leis, tenha misericórdia de nós, Pai, converta o nosso coração para vivermos uma vida saudável. O Senhor diz que nós somos Teus filhos, somos morada do Espírito Santo, somos templo de Deus, santuário do Deus vivo. Ajude-nos a cuidar desse santuário, Senhor, tendo temperança, tendo domínio próprio, tendo repouso, cuidando também da nossa respiração, do exercício, do trabalho. Acima de tudo, ó Deus, confiando no poder do Senhor, confiando em Tua palavra, obedecendo o Senhor em todas as coisas. Nós o adoramos, Pai, nós entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus Cristo.